Olá, eu sou Renato Alves e eu trabalho aqui em Orlando já por 15 anos como corretor e designer de interiores. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui em Apópica uma casa de baixo orçamento. Eu só vou dizer o valor do imóvel depois que nós fizermos o tour, tá ok? Depois da vinheta a gente se vê. Essa casa, ela está em um terreno de quase 1.000 metros quadrados. O condomínio é um condomínio aberto, muito tranquilo, muito arborizado, e a casa tem algumas árvores, ela tem piscina, 4 quartos, 2 banheiros, garagem para 2 carros, como eu falei já, com piscina, e mais ou menos 190 metros quadrados. Você vai gostar do interior, é lógico, uma casa de 1981, que está praticamente intocada, ela precisa de uma reforma. Mas com esse valor baixo de aquisição, é possível fazer algo que vai ficar lindo, lindo, lindo. Quer entrar comigo no imóvel? Vamos lá! Danny, você viu que tem um urso aqui? Aqui em Wekiva Springs, Apópica, Longwood, na Flórida inteira, não é? Mas aqui, como nós temos uma reserva florestal gigantesca, imensa, do tamanho de um pequeno estado de um país da Europa, nós temos aquele urso preto aqui. Ele se comporta mais ou menos como um cachorro vira-lata. Vira os lixos, fica atrás de comida e se você chega perto, ele sai correndo, ele tem medo. E olha, tem um ali, ó. Aqui você pode inclusive fazer uma pérgola, concretar isso aqui tudo e fazer uma varanda, uma área tal. Se bem que, deixa eu falar uma coisa para vocês, no Brasil é comum as pessoas ficarem, a gente fala hangout, né? As pessoas ficarem nas varandas da frente, olhando a rua. Aqui não é muito bem visto quem faz isso aqui. As pessoas acabam se congregando lá atrás, tá? Mas existem alguns lugares que tem umas cadeiras assim, mas é só enfeite. Vamos em que? Vai pra lá, Love Bug, não entra aqui não que você morre. Vai pra lá. Então, essa casa aqui, ela tem aquela planta típica, né, da década de 80. Ela tem um pequeno hall aqui que não é fechado, o teto é de catedral, tem a tal da pipoca que dá para tirar, e eles têm aqui essa sunk living room, sunk, né, afundada, é uma sunk living room, e tem uma lareira de verdade aqui, ó. Essa lareira é de verdade, você pode perceber que tem a pedra até mais escura aqui, então essa é a mesma pedra que tem lá fora de casa, que tinha na lareira de casa. As pessoas perguntaram, né? Não perguntaram não, comentaram lá no Renato Responde.
Ah, não tira pedra, não tira pedra, não tira pedra. Gente, das 1.500 casas que tem no meu condomínio, 1.500, tá? É condomínio, mas é uma comunidade. Metade das casas tem essa mesma pedra. Metade. Eu já não aguento mais olhar para ela. É dentro da casa, é na lareira, é na fachada. Todas têm, todas, é uma atrás da outra. Então assim, eu tô cansado. Se fosse assim uma inovação, ninguém tivesse, não colocar uma coisa só porque ninguém tem, é porque eu já enjoei de olhar para aquilo, entendeu? Por isso que eu tirei, já tirei. Então você pode ver que aqui a fumaça até escureceu essa pedra. Hoje você encontra umas frentes de metal de lareira que ela tem em 45 graus aqui um negócio que evita que essa fumaça ela saia para fora, porque se ela sai para fora aqui, ela contamina o ambiente, né? E você fica respirando aquela fumaça preta. Então existe umas portas de vidro que você coloca também para a fumaça não entrar dentro do ambiente, mas você percebe nestes bairros aqui do norte, no inverno, quando você sai, você sente o cheiro da lareira queimando e você vê várias casas com a lareira acesa. Porque faz frio, tá? Não vem com essa de lareira na Flórida é ridículo, não faz frio mesmo. Agora deixa eu falar uma outra coisa. A lareira, ela é um dos piores, como é que eu posso dizer em português? É um dos piores sistemas de aquecimento de uma casa. Sabia disso? É bem rudimentar. Por quê? Porque quando você acende a lareira e começa a pegar fogo aqui, essa fumaça começa a subir. A diferença de pressão, ou seja, todo aquele ar saindo, tem que pegar um ar daqui e levar para lá. Então, se o ambiente estiver quente, todo aquele ar quente entra por aqui e sai. Você vai ter um aquecimento aqui em volta, assim, aqui em volta vai parecer bastante quente. Vai sentir mais calor. Porém, ela não é suficiente para aquecer uma casa inteira. Tanto que as pessoas tinham dentro do quarto, dentro do escritório, dentro da sala, porque precisa de várias lareiras para você conseguir aquecer mais ou menos a casa. Mas nos países onde o frio é extremo, que a pessoa morre mesmo do frio, eles acendiam a lareira e todas as pessoas ficavam sentadas, comendo ou conversando em volta da lareira, que é mais quente, tá? O ideal seria você talvez abrir mais a boca dessa lareira, comprar um forno de ferro fundido, aqueles fornos grandes assim que tem a tubulação que sai, aí você põe na frente ou no meio, várias pessoas fazem isso, coloca a tubulação para fora da casa. Quando você acende aquele forno e você fecha a porta, ele inteiro vira um sistema de aquecimento, então ele exala calor. Esse sim funciona bem melhor, tá? A lareira é mais para os looks hoje, né? Uma lareira lá no inverno, não é? Aqui é a sala de jantar. Eu falei pro Dani, apaga a luz disso daqui porque acentua a feiura do lustre. Então assim, mas olha só, você coloca a sala de jantar aqui, tem essa janela que você vê ali. Dá para tirar essa parede? Dá para tirar a parede, fazer. E como ela é mais ou menos quadrada, porque aqui tem um corredor, ela é retangular, né? Colocaria uma mesa de 6 cadeiras retangular, mas dá para colocar uma redonda de 6 cadeiras também. Aqui provavelmente é um mini closet, né? Que é o closet de casacos, por isso que ele é alto e não tem nada embaixo. Porque na década de 80, quando esses construtores traziam as técnicas de construção lá do norte, precisa de um closet de casacos, porque quando as visitas chegam, cada pessoa que chega com um casaco que tem que tirar não tem aonde pôr, então colocava aqui. E do lado de lá tem um outro closet. Sala de jantar, vai por ali que eu vou por aqui. Vamos lá? 1, 2 e...
Hello. Então, o que é isso daqui? Essa sala aqui. Essa sala daqui é a family room, tá? Essa sala daqui é a family room. Então, a family room você tem a cozinha ali e um jogo de sofá com uma TV aqui. Eu acho muito pequeno para uma family room. Se eu fosse reformar essa casa, o que eu faria? Tirava esse bar, não vou usar palavras fortes hoje, tá? Eu tirava esse bar aí de laminado, tirava aquela pentre construída dali. A cozinha tem um espaço excelente, né? Olha só a largura, tem luz dali, tem luz daqui. Tira esses softs, então eu faria uma ilha bem grande aqui, não é? Faria uma ilha bem grande aqui. Lá naquele canto eu colocaria mesas para as crianças fazerem lição, um mini escritório para fazer pesquisa. Dá para fazer um enorme coffee bar e pôr uma mesa de café da manhã, uma mesa de almoço. Mas aqui realmente seria uma ilha bem grande e essa geladeira que ela é muito funda, colocaria uma que vem na linha mesmo aqui do balcão, que aqui nos Estados Unidos ela se chama counter depth. Depth é profundidade. Quando você compra uma geladeira counter depth, significa que a profundidade dela é de balcão. Só a porta dela que sai para trás. Ela é menor? Ela é menor. Mas hoje, sinceramente, eu não vejo nenhuma família que consegue sobreviver, inclusive com criança, com uma geladeira só. Então, você pega essa que já vem com a compra da casa, coloca ela na geladeira, porque um dia de festa, você não consegue colocar na geladeira aqui da família a carne, todas as bebidas, os refrigerantes, os sucos, as cervejas, os vinhos, não cabe. Tem que ter uma geladeira na garagem. Então põe essa na garagem e deixa do dia aqui uma menor, tá? Mas o perímetro dessa sala aqui é suficiente para fazer um monte de coisa. E você pode perceber que aqui eles alisaram o teto e ali continua a pipoca. O que será que aconteceu, Dani? Faltou dinheiro? O dinheiro acabou, né? Que não deu para tirar a pipoca do quarto inteiro. E ali, por exemplo, naquele teto ali, você vê uma mancha de água. Quando uma pessoa compra uma casa na Flórida, nós fazemos uma inspeção. Quem vai vender essa casa não vai vender essa casa com vazamento no telhado, certo? A primeira coisa que o corretor vai falar, ele vai olhar e vai falar assim, e aquela mancha ali? Aí vai estar escrito lá, era um vazamento do telhado que foi arrumado. E não pintou ali? Não pintou. Então, na hora da inspeção, o inspetor vê, ele põe uma máquina ali, ele vê se aquilo ali está úmido. Se está seco, é só a mancha mesmo, tá? Mas se tiver o vazamento, o proprietário tem que arrumar, tá certo? Agora, esses gabinetes, essa pia, esses eletrodomésticos, é tudo lixo. É tudo para jogar fora. Aqui nós temos a pequena lavanderia, que dá para ficar muito bonitinha. A saída da ventilação da secadora está para frente da casa, sai para fora da casa ali, né, no corredor de entrada. Sabe o que você faz no dia que você tem visita? Você liga a secadora e aí a hora que as pessoas chegam tem aquele cheiro gostoso de amaciante. Você fala, nossa, o bairro aqui é perfumado. Você coloca a máquina de lavar, a máquina de secar front load, põe um balcão de mármore, coloca os gabinetes aéreos até o teto, arruma a iluminação. E essa é uma lavanderia, infelizmente, de corredor, tá? Ela sai da garagem e entra por aqui. Você poderia
Talvez fazer a entrada lá por aquela sala de lá, que é aquela sala da cozinha, e deixar isso aqui só como lavanderia. Mas mesmo que você faça isso, aí daria para colocar uma máquina em cima da outra e fazer o balcão virar assim, e você teria tudo isso aqui de balcão, se essa porta fosse para lá. Agora, se você quiser a porta lá, aqui nós temos o ar-condicionado, o boiler de aquecimento, o painel de eletricidade. É o único lugar que poderia ser essa porta, é lá naquele canto, tá? Não seria aqui perto. Você sai do carro, tem que ir lá no canto, tá bom? Mas é uma garagem boa de 2 carros, tem uma janela, tem luz natural, tem as tranqueiras da pessoa aqui, mas isso aqui tudo dá, depois de limpa, pintada, fica muito bonitinho. Agora nós vamos lá olhar os quartos. Esta daqui é uma picture window. Nos Estados Unidos nós chamamos de picture window, que significa, ela é uma janela que parece um quadro. Se você olhar para ela, ele tem o frame e tem a paisagem, então como se fosse um quadro. E por que ela chama picture? Porque ela parece um quadro e porque ela não abre, tá? Essa janela não abre. Ah, mas dá para pôr uma janela que abre? Dá. Mas se você vai abrir? Provavelmente não. Se você abrir no verão e deixar essas janelas abertas, a umidade vai entrar na casa e aí vai umedecer e vai embolorar várias coisas. Uma delas são todos os eletrodomésticos de aço escovado. Nós já tivemos inquilinos que falaram não gosto de ar-condicionado, deixavam as janelas abertas. Quando eles foram entregar a casa, todos os eletrodomésticos estavam enferrujados. E aí o depósito dessa pessoa é retido para comprar outros eletrodomésticos. Enferruja muito, a umidade é 90%. Na minha casa, por exemplo, eu moro 7 anos, eu nunca abri a janela. Nunca abri a janela, nunca. Você fica mesmo com o ar-condicionado. E se você abrir no outono ou na primavera, vai entrar todo o pólen. E as alergias nos cachorros, nas crianças, nas pessoas, vai ser terrível. E no frio não dá para abrir, porque é gelado, gelado, gelado. Entra todo o gelo dentro da casa. Tá? Então assim, eu sei que os brasileiros têm essa coisa, eu quero abrir para ventilar, porque senão eu me sinto sufocado, tal. Então abre, coloca, convive com o enferrujamento das coisas e com o bolor, entendeu? São escolhas, né? Tá certo? Então essa é a picture window. Eu noto que tem um buraco ali que dá para ver do lado de fora. Então essa janela aqui realmente precisa ser trocada. E eu não sei por que eles fizeram esse patamar da janela inclinado para lá. Porque não é para cair água daqui e para lá. Eu não sei qual foi a ideia aqui. Não tem funcionalidade nenhuma. Tá certo? Vamos lá ver os quartos. Aqui nós temos um outro closet. Não sei ao certo para que é, talvez roupa de cama. E aqui nós temos 4 quartos. Este é o primeiro quarto. É um quarto normal, um quarto pequeno, pé direito são 8 pés, 96 polegadas, que dá o que? 2,10 metros, mais ou menos. Aqui mesmo é só pintar, tirar esse carpete, trocar. As portas são umas portas melhores, né? Não são aquelas portas de hoje que é quase que de plástico, tá? Mas é mesmo assim, pode até lixar, envernizar, deixar da mesma cor, mas se quiser pintar, dá para pintar também. Esse outro quarto é um espelho do outro, embora ele pareça um pouco maior, eu acho, olha só. Negocinho aqui de louça para puxar. Hoje existem os ventiladores de controle remoto, não se usa mais assim, porque você está deitado na cama, você começou a morrer de frio, você tem que levantar e pôr aqui assim, ou desligar. O de controle remoto, você pega ele na mesa de cabeceira, liga e desliga. E precisa de ventilador, já que tem ar-condicionado? Aí vai depender da pessoa. Por exemplo, se tem uma pessoa que
da família, por exemplo, os donos da casa, que são eles que mandam, né? Às vezes as crianças mandam também. Mas, por exemplo, se os donos da casa forem muito friorentos e querem deixar a casa um pouco menos fria, aí tem um filho que é calorento, aí você tem que colocar um ventilador no quarto dele. Tá? Porque se abaixar só para aquele quarto ficar frio, gela a casa inteira. Mesmo closet, esse quarto é maior mesmo. E aqui nós temos um pequeno closet de linho, né? Um quartinho piquititito. Esse quartinho aqui pode ser um berçário, ou pode ser um quarto com uma cama de solteiro, ou pode ser um bom escritório, tá? Mas não cabe uma cama queen. Cabe com uma mesa de cabeceira e daí não cabe mais nada. Agora, se você colocar uma cama de solteiro aqui, aí dá para pôr mesas, dá para ser um quarto de criança muito bem feito. E este banheiro aqui é o banheiro que serve esses 3 quartos. Dá para fazer outro banheiro? Dá, mas custa, tá? Custa porque o banheiro é do lado de cá e os quartos são do lado de lá. Então tem que criar um banheiro para lá, diminuir um quarto. Então, assim, é uma coisa de se viver, né, como vivia na década de 80, né? As pessoas dividiam banheiro. Um closet grande. Este é o que nós chamamos de walk-in closet, porque você anda dentro do closet. Quando ele é um closet que você só abre, ele aparece assim, parecendo um guarda-roupa embutido, ele não é um walk-in closet, a gente chama de shallow closet. Então esse é um walk-in, ele é fechado aqui, é mais ou menos do tamanho do meu é um pouquinho maior. E esse quarto é bem maior, esse quarto já é feito para caber uma cama king. Tem as manchas no teto, me parece que o telhado foi trocado, então assim, é só questão de quando tirar essa pipoca, você ir lá e pintar. Tem essa sliding glass door, que é uma porta de correr de vidro, que entra bastante luz no quarto e você consegue ver todo o quintal. E tem este banheiro master, que já viu dias melhores, né? Esse banheiro aqui já viu dias melhores. E o que eles faziam, né? Eles faziam a porta para a piscina do banheiro master. Esse é um problema. Na casa de um cliente aqui em Longwood, nós pegamos o encanamento desse banheiro e fizemos um lavabo debaixo da coisa, porque ela não queria mais que as pessoas entrassem no banheiro dela. É um banheiro pequeno? É um banheiro pequeno. É um banheiro pequeno. Dá para usar o closet e fazer um banheiro maior? Dá. Mas aí tem que tomar um pedaço do quarto para fazer um outro tipo de closet. Mas, assim, mas eu queria mais um banheiro, então, gente, compra outra casa. Compra outra casa, porque essa aqui não... quanto que fica a reforma dessa daqui? Se a gente colocar $100 o pé quadrado, e ela tem 190 pés quadrados, dá 190 mil. Se bem que, assim, para fazer as cozinhas e 2 banheiros, daria 190 mil. Agora, eu quero mais um banheiro, eu quero um lavabo lá fora, eu quero mais não sei o que, aí, plim, 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 plim. E aí, teria que ficar daria para melhorar esse layout, fechar essa porta daqui, melhorar esse layout, fazer pia dupla, um chuveiro menor com pia dupla e vaso, dá para reconfigurar, tá bom? Agora só falta nós irmos para a área externa. Vamos aqui pela sala. Uma coisa que eu gostei aqui é que tem essa porta grande, né? Isso aqui já não é mais muito comum de fazer, uma porta desse tamanho. Um lanai muito bom, né?
Um lanai muito bom, só precisa de um amor. Precisa de um amor aqui, mas se você pegar alguém, né? Você lembra daquela frase, quando você junta amor e habilidade, espere por algo fenomenal? Então, se pegar, botar um amor aqui com habilidade, você transforma isso aqui num negócio bem bonito. Essa gaiola dá para recuperar, ela não é velha, dá para reformar, pintar, trocar as telas. A piscina é funda, aquelas piscinas que se construíam na década de 80, super comprida, super larga, super funda. Precisa fazer o revestimento dela de novo, trocar esse azulejo provavelmente, talvez trocar o motor da piscina. Mas olha essa ráfia, que aqui nos Estados Unidos se chama Lady Palm, palmeira moça, palmeira moça, palmeira, sei lá, Lady Palm. Quando ela fica assim no sol, ela fica meio opaca. Quando ela fica mais na sombra, que nem ali, ela fica mais bonita. E assim, é difícil de achar e custa $40 cada uma para você comprar. Agora eu já sei onde compra, vende até na Amazon, tá bom? Esse jardim aqui, eu gostei deste jardim. Esse aqui eu acho que deveria tirar, né? Deveria concretar isso aqui para você poder botar essas espreguiçadeiras para deitar, tomar sol e usar a piscina. E lógico, né? Cuidar do jardim, grama. Tem uma árvore ali, não sei se ela está morta ou se ela ainda não aflorou. Pode ser que ela tenha morrido com a geada. O revestimento da piscina é original da década de 80, então ele já tem 47 anos, 46 anos. Precisa trocar, não tem mais jeito. Não... Pintaram, né? Você percebe que há um certo tempo eles vieram aqui, esvaziaram a piscina, pintaram a piscina e encheram de água de novo, mas não adianta, fica com esse pláster saindo, né? Mas tem uma área boa de piscina, um quintal bom, tem esse outro jardinzinho aqui que é um charme, né? Com aquela porta de correr de vidro para a cozinha. Então assim, mas dá para deixar aqui a porta aberta? Até que dá, né? Como você tem a gaiola aqui, não tem muitos bichos, mas eu já vi várias lagartixinhas aqui dentro, que elas acabam arrumando um jeito de entrar, né? E não vai matar, porque ela não faz mal para ninguém, ela só come os bichinhos, os insetos, as baratas, tal. Então, deixa elas aí. Se você conseguir capturar elas e começar pondo para fora, aí acaba. Mas com o tempo elas dão um jeito de entrar. Então aqui tem um jardinzinho bonitinho, né? Daria para tirar esse jardim e fazer uma área de churrasqueira, porque aqui a fumaça vai mesmo para cima. Esse siding da casa tá... Tem que fazer um reparo também. Siding é essa madeira aqui, ó. Você já vê que tá apodrecendo aqui, né? Então, mas é só trocar as podres, pintar a casa inteira novamente. A deterioração do siding é realmente porque é uma madeira exposta. Então, assim, ela precisa ser periodicamente pintada, porque a água entra e de vez em quando vai ter alguma que apodrece, tem que trocar e pintar, mas tem que sempre fazer manutenção, tá bom? Na minha casa nova, era a casa toda em volta, assim. Eu mandei arrancar tudo, tá? Vai fazer tudo reboco e vai pintar. Falando um pouco mais sobre o siding, né? Eu mandei tirar lá da minha casa e aí eles vêm e passam um reboco. Qualquer pedreiro faz esse reboco no Brasil. Aqui não, aqui é uma empresa especializada só que faz o reboco. Fica mais ou menos para essa casa aqui uns $15 mil para tirar todo esse siding. Aí eles vêm e alisam, mas fica perfeito. Depois é só passar a tinta, tá bom? E fica bem mais bonito e assim, esquece. Enquanto a madeira você precisa ficar pintando e pintando e pintando e pintando. Tá certo? Então vamos terminar esse vídeo aqui na cozinha.
E agora vamos lá, qual é o valor dessa casa? Quanto você acha que ela vale? Né? 190 metros quadrados, 4 quartos, 2 banheiros, ar-condicionado e aquecimento, lareira de verdade, né? 2 salas de estar, uma sala de jantar, uma cozinha grande, piscina com gaiola em um terreno de aproximadamente 1.000 metros quadrados. Quanto? Olha, vou falar para você, se ela fosse em Intergarden ou em Windermere, nós estaríamos falando coisa de 700, 800, se fosse em Windermere no centrinho antigo, 1 milhão, do jeito que está. Essas casas estão no mercado por 430 mil dólares. Dá para negociar? Dá para negociar ainda mais baixo, mas precisa de um amor, precisa de uma reforma aqui para que ela fique... Dá para entrar, mudar, entrar e morar? Dá, tranquilamente, morava gente aqui. Dá, quiser entrar e depois reformando aos poucos. E quanto seria a entrada? A entrada seria no mínimo de 25%, mais 6 ou 7% de closing costs, então assim, calcula mais ou menos uns 32% de entrada. Então mais ou menos uns 120 mil dólares de entrada, o saldo financiado ficaria mais ou menos uns 280 mil, se conseguíssemos negociar por 400, tá? E 280 mil financiados, cada 100 mil dá mais ou menos uns 900 dólares, a prestação daria mais ou menos uns 2.800, 3 mil, já incluindo o IPTU e o seguro da casa na prestação, mais ou menos uns 3 mil, tudo incluído, tá bom? Que é mais ou menos o que alugaria essa casa, tá? Mais ou menos uns 3 mil dólares. Mas nesse caso, você, mesmo que o aluguel se equipare, se você tem entrada, você está abaixando esse saldo devedor e ela vai ser sua um dia. Agora, se por exemplo o aluguel dela for 3 mil e você vai financiar dando 5% de entrada, 3% de entrada e a prestação vai ficar 5 mil, aí não compensa, tá? Quando o juro, o IPTU, o PMI e o seguro dá muito mais que o aluguel, aí já não é mais negócio comprar, tá? Porque quando você aluga uma casa, o dono paga o IPTU, o dono paga o seguro, você só paga o aluguel. Então, se essas coisas que não abaixam o seu saldo devedor já está muito mais caro do que o aluguel, compensa você ficar de aluguel e guardar um dinheiro para adquirir no futuro, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Na semana que vem, eu e o Alex vamos tirar 5 dias de férias. 5 dias de férias, como pode, né? Então, nós vamos viajar na quarta e voltamos no domingo. Depois que eu fiz aquele vídeo das mansões da Era Dourada, eu fiquei com muita vontade de revisitar algumas, porque quando eu visitei pela primeira vez, eu só estava passando por ali, coloquei no Google e entrei, não sabia nada de nada, né? E na época que eu fui, uns 10 anos atrás, eles não tinham aquele tour que você coloca e escuta tal, mas hoje eu já sei tanto a respeito dessas casas que seria muito gostoso ir lá revisitá-las. Então eu e o Alex decidimos que nós vamos visitar entre 7 e 8 mansões. Vocês gostariam, escreve no comentário, vocês gostariam que eu fizesse um vídeo? Mas aí eu tenho que gravar eu mesmo, tá? Eu vou gravar assim. Vocês gostariam que eu fizesse um vídeo mostrando assim, depois alguém edita? Ou talvez só os stories do Instagram? Responde aí, que ainda dá tempo de eu mudar de ideia, tá certo? Um grande abraço para vocês, eu vejo vocês no domingo. Este domingo ainda é Alex Responde, então no domingo que vem, no próximo domingo que você está no Brasil, às 8 horas da noite, tem o último Alex Responde do mês. Eu vou gravar hoje o primeiro Renato Responde de junho. Então eu vejo vocês na próxima quinta, que nós vamos mostrar uma casa de 2 milhões de dólares e daí no domingo no Renato Responde, tá certo? Um grande abraço, vejo vocês logo logo. Tchau, tchau.
Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.